Salve pras mulheres narigudas, pras magras, pras barrigudas, pras rainhas da nossa nação. Eu amo as depiladas e as peludas, as carecas cabeludas. Meu grito é pela união. Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Março é o mês da mulher, e o Petrocast de hoje vai falar sobre alguns dos problemas que afligem a nós, mulheres trabalhadoras, petroleiras, mães. Desigualdade de direitos, violência de gênero, assédio moral e sexual na rua, no trabalho, na balada, estupro, feminicídio. São alguns dos problemas que afligem a nós mulheres, com peculiaridades muito específicas da cultura do machismo estrutural que marca a nossa sociedade. E não ficou mais fácil para nós nos últimos anos. As políticas públicas voltadas às mulheres sofreram um grave desmonte durante o governo Bolsonaro. Em 4 anos, o governo cortou 94% das verbas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher. A Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, que abriga vítimas de violência doméstica, não recebeu nenhum centavo do governo federal em 2022. E o Canal 180, de denúncias de violência doméstica, foi praticamente desmontado. Como consequência, no ano passado, o Brasil bateu recorde de feminicídios, com uma mulher morta a cada 6 horas, segundo o levantamento do Monitor da Violência. Foram 1.400 mortes motivadas por gênero no ano passado, número 5% maior que o registrado no ano anterior. O número de mulheres que sofreram algum tipo de violência ou agressão ultrapassou os 18 milhões, o que equivale a 28,9% das mulheres brasileiras. Uma média de 50 mil vítimas por dia, segundo a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, do Instituto Datafolha. Destas, a maioria sofre violências verbais, seguida de perseguição, chutes e socos, espancamento ou tentativa de estrangulamento e ameaças com faca ou arma de fogo. A violência também cresceu no ambiente de trabalho. Um levantamento da consultoria Data Lawyer mostra que o número de ações trabalhistas que citam o termo assédio sexual triplicou nos últimos 4 anos e somam 48 mil casos atualmente. Isso leva em consideração apenas os processos públicos, ou seja, exclui aqueles que estão em segredo de justiça. Para falar sobre estes e outros temas, a gente conta hoje com a participação da Cidiana Mazzini, que é diretora do sindicato. Olá, Cides, tudo bom? Oi, Manu, tudo bem? Você? Oi, pessoal. Vamos falar também com a Gabriela Chagas, que é a operadora da Revap e mãe da Ágata. Olá, Gabriela, seja bem-vinda ao Petrocast. Bom dia, olá, obrigada pelo convite. E quem está aqui também é a Fernanda Moreira, que é técnica de operação da Revap. Oi, Fernanda, tudo bom? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite também. Gabi, vamos lá, vou começar com você então. Desse quadro geral que eu levantei aqui, quais são as principais dificuldades que você enfrenta na sua vida, no seu dia a dia de trabalho enquanto operadora da Revap, mãe, mulher, enfim, conta um pouquinho como é que é a sua rotina em relação a esses desafios. Bom, conciliar a maternidade com o trabalho de turno, para mim, hoje é a maior dificuldade. A carga mental doméstica também é algo que, assim, é muito difícil, mesmo eu sendo, né, muito privilegiada, eu tenho uma rede de apoio paga, eu tenho minha família por perto, tenho um marido que, mesmo sendo criado, né, por esse sistema tão desigual e nem sabendo, às vezes, como se portar para dividir a carga, né? Não é só perguntar, então faz a lista que eu compro ou faz a lista que eu faço. O turno hoje é o meu desafio, né? Eu tenho 15 anos de Petrobras, já tive outros desafios, como conciliar o estudo com o embarque e as questões de ser mulher nova num sistema tão machista, onde a gente tem que provar o tempo todo que a gente é muito mais capaz, né? Nossa, ela até pensa, nossa, ela até que é bonitinha, e esse tipo de
de pressão, né, que eu acho que todas nós sentimos, essa nova geração de meninas, né, eu acho que com 20 anos eu ainda, ou agora que eu estou com 40 quase, eu acho que 20 anos é menina, eu entrei com 20 e pouquinhos e tive que lidar até mesmo com os meus preconceitos, né, do que, qual é o lugar da mulher. Eu acho que isso a gente também tá aprendendo junto, né, e fazer na unha, na garra mesmo, o nosso espaço, construir não só uma carreira, mas também uma vida mediante a tantos preconceitos, né? Assédio sexual, eu acho que é rotina de quem usa transporte público, é rotina de quem vive, né, em qualquer uma dessas cidades brasileiras, mas assim, no embarque, dentro do seu ambiente de trabalho, você não tem canto para correr, né? Foi bem complicado no início, a gente tira um pouco de cintura, faz um jogo de cintura, né, para não se indispor, mas com certeza é um desafio também, né? Fernanda, chamo você agora então para a conversa. Como é que você sente o machismo no ambiente de trabalho, na sua vida cotidiana em geral? Conta para a gente qual que é a sua experiência em relação a isso. Essa questão que parece realmente que a gente o tempo todo tem que estar provando, né, a nossa capacidade profissional. Eu sinto essa questão no dia a dia, né? Eu trabalho lá no SMS também, um setor que é predominantemente masculino. Quando a gente entrou em 2008, a Cidiana entrou junto comigo, né? Não havia TS feminino, né? Mulher, nós somos as primeiras. E assim, a gente percebe que as pessoas elas duvidam um pouco da nossa capacidade. E parece que o tempo todo a gente tem que estar provando que é capaz de fazer igual, de fazer, né, ter o nosso desempenho profissional. E muitas vezes a gente percebe também que em situações semelhantes, né, quando é um indivíduo masculino, tem uma tratativa, né? Tem uma visão, e quando é com uma pessoa do sexo feminino, tem outra, né? Um exemplo, por exemplo, é dirigir, né? Então, já tem aquele conceito que mulher não dirige bem, que não é boa no volante. Então, se, por exemplo, no ambiente de trabalho mesmo, se a gente comete alguma gafe, né, no volante, é porque é mulher, é porque não sabe dirigir, não tem. E a gente vê que quando acontece a mesma coisa com o sexo masculino, a tratativa é totalmente outra, né? Então, eu acho que é um peso muito grande para nós mulheres. E além da gente, toda a carga de trabalho que a gente tem, né? Toda a correria do dia a dia, é, ter essa questão de dividir a responsabilidade profissional com a responsabilidade de casa, você tem que estar o tempo todo pensando, né? Tá lá no trabalho, mas você tem que estar pensando com os filhos, toda a logística dinâmica em casa, e ainda mais essa questão, né? Que não basta você ir lá e simplesmente fazer o seu trabalho, parece que você tem que estar o tempo todo provando que você é capaz de fazer aquilo, né? E é muito desgastante isso, né? Parece que o tempo todo a sua competência está sendo colocada à prova, né? Não, gostei muito da fala das meninas aí, compactuo com esse sentimento também, né? Tá introjetado na sociedade essa questão do machismo, né? Eu sou uma fã de psicanálise, e aí eu gosto de pensar também como nós fomos criados, nós mulheres da nossa geração, como nós fomos criadas, não todas, né, lógico, mas a maioria delas, que cresceram em famílias matriarcais, muitas mães nem trabalhavam fora, né, trabalhavam muito, mas dentro da sua casa, não eram remuneradas por isso, e aí a gente cresce. Eu vou falar um exemplo assim por mim, né? Hoje eu sempre trabalhei fora, né? Sempre estudei e também fui mãe muito nova, fui mãe aos 16 anos. E é isso que a Fernanda falou, né? A carga de responsabilidade, porque assim, eu já fui casada, mas como eu cresci numa família que minha mãe cuidava da casa, teve muito tempo da minha vida que eu me via responsável por trabalhar,
cuidar das minhas filhas, mas eu também achava que a responsabilidade da casa era totalmente minha. Isso estava introjetado em mim, eu cresci pensando nisso, né? A Gabi falou uma coisa e é legal, ela falou dividir a carga, eu até anotei a fala dela aqui, porque muitas mulheres ainda hoje em dia falam assim, mas meu marido me ajuda. E hoje a gente percebe que está errado falar isso, meu marido me ajuda. Realmente é questão de divisão, né? Você pede, até relato das mãezinhas aí, você pode arrumar a mala do bebê para a gente poder sair? E aí o cara fala, não, eu arrumo, mas o que eu coloco? Né? O que eu ponho dentro? Então, assim, a responsabilidade emocional acaba ficando muito com as mulheres, e hoje em dia ainda é assim. E é uma questão de educação. Eu acredito que a gente tem muita luta aí pela frente para poder desconstruir isso. Eu vejo nas minhas filhas hoje, né? A mais velha tem 24, a Giovana está com 14, é uma outra cabeça, né? Uma outra realidade. Então, eu acho que a nossa geração é uma geração revolucionária mesmo, que está fazendo toda uma diferença, e a gente tem essa dificuldade. Trabalhar com o que está introjetado na gente, da nossa criação, e com as possibilidades aí que a gente tem pela frente. E nos homens não são diferentes, né? O que a gente encontra lá na refinaria não é diferente, né? Existem os que realmente são conscientes da necessidade dessa igualdade da mulher, e os que ainda não aprenderam com relação a isso, não estão muito preocupados com relação a isso, mesmo porque me parece muito cômodo, né? É muito cômodo para o homem, para alguns, viver dessa forma. O assédio ele é comum dentro da refinaria, como eu acho que ele é comum em qualquer ambiente. E eu acho, Manu, que às vezes a gente tem até dificuldade de identificar esse assédio. Muitas vezes a mulher fala, mas será que é assédio? Isso foi só uma brincadeira, né? Minha irmã trabalha no ambiente hospitalar. Uma vez ela me falou, não, mas ele colocou a mão na minha perna para falar comigo. Eu falei, não, mas isso não pode. Isso está errado. Então, assim, a gente acaba se ajudando, eu percebo, assim, que hoje a gente acaba se ajudando a identificar o que é assédio e o que não é assédio, né? Então, eu acho que falta muito também da parte da Petrobras. Eu entendo que tem um movimento para isso, e eu acredito que eles vão precisar se dedicar na questão educativa, né? Hoje a gente tem até um relato aí que o sindicato deu apoio a uma denúncia de ouvidoria de assédio sexual, e o assediador ele foi punido. Hoje está indo mais pelo medo, assim, os homens eu acho que estão, está tendo punição, assédio está tendo punição, então eu tenho que monitorar aqui para não ser punido. Mas falta a questão da conscientização, a questão de entender o porquê, como que funciona. Mas eu acho que é um caminho, sabe? Eu acho que é um processo, tem que começar de algum lugar, e eu vejo que meio que começou assim, mas tem muito para caminhar. Eu mesmo já me senti muito incomodada dentro da refinaria com assédio moral, né? Questão de machismo mesmo. Como a Fernanda falou, a gente entrou no SMS, só tínhamos nós de mulheres. Eu acabei indo para o turno primeiro, hoje a Fê está no turno, né, Fê? Quebrando um galho lá. Mas eu acabei indo primeiro para o turno também, e era uma situação muito nova, não tinha nenhuma mulher no turno. Então, já tive supervisores que desacreditavam, né? Ouvi alguns absurdos, assim, até contar um relato, mano, uma vez eu fui participar de um treinamento de combate à emergência, combate a incêndio, lá em Guarulhos, a gente foi lá dar o treinamento. E assim, eu na minha insegurança, né, como eu falei, né, introjetado, eu nunca brinquei de bombeiro quando era criança, eu brincava de boneca, de cuidar de criança, eu sou uma excelente mãe, mas bombeiro eu nunca me imaginei, mas era um desafio para minha vida. Aí, beleza, fomos lá fazer esse treinamento, nossa, e eu vim embora com um sentimento muito bom, tipo, nossa, consegui, né? Conduzir a brigada, a equipe, e muitos colegas de trabalho achando aquilo ali muito novo, muito bonito, fizeram elogios, até mesmo dentro do ônibus, nossa, Diana, arrasou, que legal ver uma mulher conduzindo a brigada, foi muito legal, parabéns e tal. E aí, depois, no fechamento desse treinamento, o nosso supervisor na época, hoje aposentado, o pessoal mais da antiga, né? Aí ele falou assim, não, foi muito bom a sua participação, Cidiana, mas eu senti uma falta de você falar mais alto, uma voz mais robusta. Aí deu um exemplo de um outro colega nosso lá, que era homem, né, que conduziu a brigada. E aí eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito indignada, falei, meu Deus, que fogo não se apaga com grito, né?
não precisa gritar para apagar fogo. E aí ele achou que a minha voz feminina incomodou um pouco ele. Ele achou que não tinha muita energia na minha voz feminina. E aí eu fiquei muito chateada. E na época, talvez eu não tenha nem percebido o quão machista foi aquela fala dele e o quão isso machuca uma mulher que está tentando provar para si mesma que é capaz e recebe um retorno desse. Então, assim, é muito aprendizado, tem muito que evoluir, a gente cresceu demais, mas tem muita coisa aí para mudar. E a gente tem que ficar esperta para conseguir identificar, né, essas formas de assédio, machismo que se apresentam no ambiente de trabalho, na nossa casa, na sociedade como um todo. Cidiana, eu acho que a identificação é um primeiro passo muito importante, né? E é isso, às vezes a gente não tem resposta pronta para dar no momento, né? E a gente fica depois mastigando aquilo e tem que engolir sem saber como lidar com a situação. Esses dias eu estava no supermercado ali, vendo qual molho de tomate eu compro, e passou um homem e falou o seguinte: nossa, que mulher bonita. Eu já estou com 38 anos, e aí a minha resposta já foi pronta na hora, né? Acho que com 20 anos eu não teria resposta, eu teria ficado constrangida e não teria dito nada, mas eu já mandei ele para aquele lugar na hora. E aí depois eu fiquei pensando, mas ele não falou nada demais, ele só falou que eu sou uma mulher bonita. E o que me causa incômodo nisso? É que na cultura, na sociedade machista que a gente vive, do mulher bonita para o fio-fio, para o ô gostosa, por passar a mão, para puxar o cabelo, e para uma situação de assédio muito mais grave, que vai subindo a escala, é um triz, entendeu? É muito rápido. Assim, se você dá qualquer abertura, esse é o problema da sociedade que a gente vive. Assim, dentro do ô mulher bonita, tem uma série de coisas que são muito mais graves. E aí, se você dá qualquer espaço, eles entram, né? Então, o nosso comportamento aí é isso, assim, a gente tem que, eu acho que dar a resposta na hora é algo também importante, né? Porque indica que a gente já não está mais disposta a dar nenhum espacinho para comportamento machista, para qualquer tipo de assédio, o menor que seja, né? Então, mas isso leva tempo também, leva tempo para a gente aprender a identificar e aprender a lidar com essas situações. E aí vai de educação nossa, das mulheres, e também da educação e do debate, né, público que está sendo feito em relação aos homens também. E aí eu queria ouvir de vocês como é que vocês veem, assim, que ocorre na refinaria, né, dentro da Petrobras, esse combate a essa cultura machista, né? Então, as piadinhas, as situações de assédio mais graves, né? A Cidiana deu agora um exemplo de uma situação de assédio sexual que foi punida, e isso é muito importante para incentivar outras mulheres a denunciarem. Então, cada vez que uma denúncia é ouvida, significa que a palavra da vítima tem peso, né? Vale alguma coisa, e isso para nós é muito importante. Porque se toda vez que a gente denuncia não dá em nada, a gente fala assim, não vou denunciar, porque não vai dar em nada, o cara vai continuar aí assediando, eu muito provavelmente vou ser punida, porque eu vou sair de vilã da história, então não vou falar nada, eu vou ficar aqui na minha, engulo e sigo a vida. E aí o problema se perpetua. Como é que vocês têm enxergado que a Petrobras lida com isso? Existe alguma tentativa de coibir os homens a fazer isso? Tem trabalho de educação? Como é que vocês estão vendo essa situação? Manu, eu queria fazer um relato até... não relatei na hora, é o que você falou, né? Aos 20 a gente não relata. E eu fui encoxada, eu estava saindo de dentro de um painel super apertado, uma situação absurda, e a pessoa simplesmente, com o seu membro, pá na minha bunda, assim, não sei nem se eu posso falar bunda, enfim, mas assim, eu fui encoxada de uma maneira, eu estava muito vulnerável ali, eu não tinha outra posição para sair que não fosse de costas do local, não na Revap, né, o ambiente em plataforma e o ambiente de 10 anos atrás, eu acredito que naquele momento eu decidi por não fazer a denúncia, era uma pessoa que estava próxima da aposentadoria, então, ao longo dos seus anos laborais, eu não sei quantas vezes ele se deparou com aquela oportunidade,
vamos dizer assim. E aí, simplesmente, ele se sentiu à vontade para fazer, e eu ali na situação não consegui me colocar. Eu simplesmente pedi licença, catei minhas coisas e saí fora, deixei o trabalho meio que pendente, mas depois voltei para terminar num outro momento, quando ele já não tivesse, e contei, relatei para um amigo próximo, e aí a pessoa simplesmente falou: "Mas será que vão acreditar?" Porque, né, a gente está falando de 30 anos de trabalho, uma pessoa amiga, muito gentil, né, e simplesmente ele se sentiu à vontade. E o meu silêncio talvez tenha estimulado, talvez não naquele ambiente, porque um pouco tempo depois ele aposentou, e também não tinha tantas mulheres assim disponíveis, mas para fazer isso, talvez com a moça que trabalha em casa, com uma sobrinha mais distante, né, eu não sei, o quanto a gente perde, oportunidades de cortar isso na raiz. Eu acho que as garotas que a gente está criando, né, eu sou mãe de menina também, e a Agatha, escuta que o corpinho dela é o corpinho dela, que ela ninguém pode tocar no corpinho dela, e assim, desde cedo, assim, é muito engraçado, quando ela não quer uma brincadeira, ela fala: "Meu corpinho". Então, assim, o quanto ouvir isso, né, do pai, da mãe, massivamente, vai criar essa nova geração. Ninguém vai passar o peru em ninguém, entendeu? Eu tenho certeza, assim, que pelo menos, não sei, né, a gente não pode dizer, mas eu acho que a sociedade, de fato, precisa muito que a gente use, sim, a nossa voz forte, seja no grito, seja num organismo mais atuante, né, dentro de uma empresa, fortalecer essa cultura do não, é não, porque acaba que o bonita, o fio-fio, uma encoxada, pode ser só uma cantada, pode ser só o amor da sua vida batendo na tua porta, mas 99% dos casos é só alguém se aproveitando de uma situação de teórica superioridade e, com certeza, liberdade, né, para te assediar. Manu, você perguntou aí, né, o quanto que a Petrobras tem trabalhado com isso. No meu ponto de vista, eu acho que é muito pouco, né? A gente tem lá o Código de Conduta Ética, que fala, tem a disponibilização dos canais de denúncia. Então, eu vejo muito nos quadros de aviso, lá na refinaria, tem, né, os folders lá escrito, em caso de assédio, pode denunciar, mas isso fica mais no âmbito ali do documento e na hora que você faz o seu autotreinamento. Mas, pelo que eu vejo, isso é falado nos fóruns que tem dentro da refinaria, é muito pouco ou quase nada, né? A gente, nos fóruns que existem lá, não é falado muito disso, né? Só tem lá os canais. Então, eu acho que falta um pouco mais de falar desse assunto mesmo, né? Nas reuniões, fóruns, tudo nessa questão de começar a reeducar, né? E de realmente começar a falar mais disso e de tentar desfazer essa cultura que tem hoje na refinaria. Até esse caso que teve aí, né, a gente escutou assim entre linhas, mas não foi falado, né, em nenhum fórum, pelo menos eu não participei de nenhum fórum, uma coisa formal, e eu acho que é uma coisa importante, né? Por exemplo, da mesma forma, quando tem um acidente que é divulgado para que a gente aprenda a lição, eu acho que não expor, né, não falar das pessoas, tudo assim, mas é um assunto que deve ser falado. Até para essa questão aí que os colegas falaram, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta do que é, né? A gente está tão acostumado, né, a ser assediado, aquilo falou, realmente, outras vezes a gente se pergunta, mas será que isso é assédio mesmo? Será que não fui eu? Não sou eu que estou achando que é. Então, a gente precisa falar mais disso para começar a conseguir também desenvolver esse olhar mais crítico de saber o que é um assédio, o que não é, o que é um comportamento aceitável, o que não é mais aceitável, tanto para as mulheres, né, que sofrem e até para as pessoas que fazem, para elas começarem a se ligar
que não, esse tipo de brincadeira, esse tipo de comportamento não é mais aceitável, não é mais permissível. Então, eu acho que falta falar mais sobre isso. Não, é isso, é como eu falei, a parte de educação, ela precisa ser reforçada, né? Teve uma atualização da legislação, a Lei 14.457, de 22, que está entrando em vigor agora em março, né? Que fala sobre o programa Emprega Mais Mulheres. E a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, vai passar a ser Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, hoje, eu faço parte da CIPA também, Manu, e aí esse ano, dentro da CIPA, já tem uma subcomissão para tratar desse assunto. E a gente sabe que a Revap também tem um grupo de diversidades, né? Eu acho que as pessoas estão tentando arrumar um caminho para trabalhar isso, sabe? Independente, que eu imagino que deva ter muitas pessoas que não são conscientes disso, que estão dentro da gestão da Revap, bem como na sociedade como um todo, né? A gente fala da Revap, mas é o mundo, né? Que talvez não entenda a importância desse movimento, mas eu espero realmente que a Revap ela seja levada por esse movimento, né? Porque hoje, como eu falei, é uma lei, passa a ser obrigatório, não é porque a empresa quer, mas é uma obrigação tratar desses casos aí. Eu tenho muita esperança que as coisas mudem, sabe? Mudem bastante para o próximo período. Tenho participado de algumas reuniões do comitê junto com a CIPA, e eu conheço pessoas que estão realmente preocupadas para que isso aconteça dentro da refinaria. Agora, vai depender muito da gestão, né? Liberar esse movimento e entender que isso é uma necessidade, né? Sim, Cidiana, eu penso que essa nova legislação, ela, em primeiro lugar, ela é fruto de uma conquista, né, das mulheres, porque o assédio moral, ele é um problema hoje do mundo do trabalho, ele afeta a homens e mulheres, né? Em muitas empresas, ele é usado como uma ferramenta de gestão, né? Não acredito que seja o caso da Petrobras, mas empresas que trabalham por produtividade acaba sendo um mecanismo de gestão ali, para você pressionar a pessoa, né? O assédio moral, para você pressionar a pessoa a trabalhar mais rápido, a produzir mais, enfim. E o assédio moral, é lógico, ele é um problema também que existe dentro da Petrobras, assim como o assédio sexual. Então, eu acho que é um avanço da luta dos trabalhadores, de uma forma geral, e é um avanço da luta das mulheres também, porque o assédio sexual é algo que aflige centralmente a nós, né? Mais a nós do que a homens dentro do mundo do trabalho. E vai ser necessário também muita pressão nossa, das mulheres, para que seja implementado. Então, temos que exigir treinamento dos cipistas para identificar esses casos e para acolher essas denúncias quando elas surgem, né? Então, como que um cipista pode lidar, por exemplo, com uma denúncia de assédio sexual ou de uma importunação, que tem que saber identificar também o que é importunação, no ambiente de trabalho. Então, o caso do exemplo que eu dei, por exemplo, que o cara me chamou de mulher bonita. Como a minha reação foi espontânea, foi na hora, deu tela azul na cara dele, assim, você viu a cara de confusão dele em estar recebendo uma resposta negativa àquilo, e eu acho que ele vai pensar 2 vezes da próxima vez que for importunar alguém, alguma mulher, né? Então, esse tipo de treinamento, né, para quem vai receber essas denúncias, no sentido de ir lá, encaminhar a denúncia, conversar com o agressor ou com o importunador, e como saber encaminhar isso para a empresa, vai ser um próximo desafio agora que o sindicato tem, que os trabalhadores vão ter que cobrar também da empresa, mas eu acho que deve surtir efeitos bastante positivos se for corretamente implementado, para diminuir esses dados alarmantes que a gente tem em relação a assédio moral no trabalho, assédio sexual no trabalho, porque isso gera uma situação para as mulheres, enfim, e para a força de trabalho de uma forma geral, que é muito negativa, né? Então, o assédio moral e o assédio sexual, eles geram adoecimento por parte das vítimas, né? Depressão, estresse, angústia, perda de sono, perda de apetite em casos
mais graves, e tudo isso vai levando à degradação do ambiente de trabalho, né? Então, é um problema sério que as empresas também precisam se debruçar para resolver, né? É um problema delas também. Agora, eu queria mudar aqui um pouquinho o foco da nossa conversa para falar sobre medidas positivas, né? No começo do programa, eu dei aí alguns dados em relação ao desmonte de políticas públicas voltadas para a mulher que ocorreu durante o governo Bolsonaro, e agora mudou-se o governo, né? Conseguimos sair daqueles anos de retrocesso para ter um respiro e um pouco de esperança. E no último dia 8, que foi o Dia Internacional da Mulher, o governo Lula anunciou um pacote de medidas voltadas à promoção da igualdade de gênero. Entre essas medidas estão o envio de um projeto de lei para a Câmara Federal, né, para garantir salário igual para trabalho igual. Isso é um projeto de lei, ainda precisa ser votado. Distribuição de absorventes pelo SUS, né, que foi uma medida que foi aprovada pela Câmara ainda durante o governo Bolsonaro, mas o governo Bolsonaro vetou, depois derrubou-se o veto e o governo não garantiu nenhum centavo para a aplicação dessa medida, que é muito importante. A pobreza menstrual aflige hoje muitas brasileiras que às vezes acabam deixando de ir para a escola, enfim, deixando de estudar naqueles dias que estão no período de menstruação. Outras medidas, o investimento de mais de 300 milhões na implementação de 40 unidades da Casa da Mulher Brasileira, né, com recursos do Fundo Nacional de Segurança, é uma medida importante para acolher mulheres que são vítimas de violência doméstica e não conseguem, dentro do próprio lar, romper esse ciclo de violência doméstica. Anunciou também o programa Mulher Viver Sem Violência, que prevê a doação de 270 viaturas para a Patrulha Maria da Penha, em todos os estados do país, e a retomada da construção de mais de 1.100 creches que estão com as obras paralisadas. A falta de creche hoje é um outro problema que aflige muito as mulheres no Brasil e que acaba piorando a situação de desemprego ou de subemprego no país. Cidiana, na sua avaliação, essas medidas são um alento, já são um bom motivo para a gente ter feito o L durante as eleições? Ah, com certeza, Manu. Eu acho que não é, diante desses dados que você passou aí, não é à toa o desespero das mulheres nesses últimos 4 anos, né? Meu choro teve justificativa no dia daquelas eleições, há 4 anos atrás. A gente já previa o que podia acontecer. As ideias, né, machistas, elas se sentiram muito à vontade de aparecer em todos os ambientes nesses últimos 4 anos. E isso foi muito assustador. Acho que para todas nós, né, nós sabemos o que a gente passou. Isso que você falou, Manu, a questão do desmonte do canal Denúncia, né, o 180, ele foi desmontado, né? As pessoas não se ouviam mais falar do canal Denúncia. Essa questão também que ficou muito, apareceu bastante na mídia, a questão da distribuição gratuita dos absorventes para as mulheres, né? Coisas assim inventadas, coisas absurdas, né? Coisas que a gente andou para trás aí muitos anos. Então, bem como a gente está falando de política para as mulheres, mas entre saúde, educação e tudo mais que a gente sabe que andou para trás aí. Então, assim, eu vejo assim uma luz no final do túnel. O que você falou é um projeto de lei, precisa ser votado, mas eu tenho muita esperança que isso passe, né? A multa também, me parece que são 10 vezes o maior salário pago na empresa, né, em caso de descumprimento dessa equiparação salarial, caso a mulher receba menos do que o homem, ela tendo a mesma função, o mesmo tempo de casa, a mesma formação, que hoje a gente sabe, né, Manu, que boa parte das mulheres ganham menos que os homens nessa situação. Então, só de ter essa multa aí, né, desse olhar para isso, eu acredito que é um grande avanço. Eu acho que as questões ligadas à mulher foram silenciadas por muito tempo. Então, menstruar, a gente menstrua todo mês. E, né, transar é uma escolha, mas distribuir preservativo, né? Até é um contrassenso, né? Afinal de contas, a parte reprodutiva está super
ligada à nossa produtividade. Então, no meu caso, eu fui supervisora, larguei pela maternidade. Tenho uma supervisora agora também nova, estou vendo ela mãe recente e também voltou da licença, teve que abrir mão do cargo, isso agora na Revap. Então, assim, não foi uma escolha pessoal, claro que envolve todas as questões que a gente já falou, né, a respeito de carga mental, de divisão de tarefas, mas também do quanto ela se acha, o que ela tem que dar o foco agora, que foi o meu caso. Eu, quando me descobri mãe, simplesmente a supervisão não se encaixava mais na minha vida, mas aí o quanto isso, essa falta de líderes femininas, né, falta de líderes mães, causam esse escurecimento nas questões tão ligadas ao nosso dia a dia. Então, o quanto você sente um filho doente, passa, lógico, no seu trabalho, o quanto uma cólica, né, para as que não são mães e para todas as outras, né, que não estão no período gestacional, mas, assim, o quanto um coletor menstrual, o quanto, né, é nojento, uma duchinha higiênica, coisas, né, que facilitam o dia a dia. Você vê que no grosso, né, a grande parte das mulheres, isso não é falado, é sempre tratado com nojinho, é sempre silenciado quando você fala, lá vem a mãe cansada reclamar, né, do tipo, você escolheu ser mãe, né, quando fez estava bom, essas frases tão complicado, né, eu ia falar escroto, pode? Mas assim, tão escrotas, né, estamos lá elencando, falando do órgão masculino, né, para falar de uma coisa ruim, mas assim, o quanto o dia a dia é muito mais complexo, né? Coisas simples se tornam muito mais complexas. E espero que políticas públicas venham para isso, né? Para tornar público algo que a gente vive no privado, né? Dentro das casas. Então, briga de marido e mulher, a gente não mexe a colher, mas eu acho que uma ronda passando na rua ajuda, né? Até mesmo você saber para onde levar essa denúncia, né? Porque é muito complicado, né? O âmbito privado tá dentro também o que a gente vive no trabalho, né? Eu penso que, se for aprovada essa lei que garante igualdade de salário para trabalho igual, pode ser o início de uma mudança cultural que a gente precisa no Brasil. Digo isso porque existe uma legislação que é de pouco tempo atrás, foi aprovada na Espanha, que garante o mesmo tempo de licença paternidade em relação à licença maternidade. E isso já está gerando, está produzindo um entendimento entre os homens de que o comprometimento dele com o filho tem que ser o mesmo em relação à mãe, né? Porque é isso, no Brasil, enquanto a mulher tem 6 meses, o homem tem 5 dias de licença paternidade e depois volta para o trabalho. E aí gera efeitos como que a Gabi acabou de descrever aqui. Se chegou uma hora em que existe um momento de promoção, você vai promover o homem ou a mulher que acabou de ser mãe, ou que é gestante, ou que pode engravidar, que é o que muitos chefes acabam levando em consideração na hora de promover. Não, mas ela menstrua, ela tem que buscar o filho na creche, quando a filha adoece, é ela que vai cuidar, é ela que vai levar no médico. Então, a produtividade dela não é a mesma em relação ao homem, eu vou promover o homem, né? E isso acaba gerando essas desigualdades no mundo do trabalho. Na Espanha, essa legislação já está promovendo mudanças culturais em relação a isso. Acho que no Brasil, se for aprovada de fato, e se forem garantidos mecanismos de denúncia e de fiscalização em relação à questão de diferenças salariais, podem ser um primeiro passo, né, Fernanda? O que você pensa em relação a isso? Madu, até essa questão que a Gabi estava comentando, né, é uma coisa que realmente eu conheço algumas amigas que já aconteceu isso, né, de quando voltou da licença maternidade foram dispensadas, né, não na Petrobras, empresa privada, foram demitidas logo que voltaram da licença licença-maternidade. Pessoas que tinham 10, 20, 15 anos de casa, né, de empresa. Então, ver como até nisso a mulher, ela tem essa pressão, né? Porque quando ela se torna mãe, aí mais um motivo para ser julgada como, né, a sua capacidade profissional
sendo que realmente essa deveria ser dividido com o homem, né? Essa carga de responsabilidade, né? Tanto a maternidade quanto a paternidade. Com relação a essas mudanças, né, que até foi anunciado pelo nosso presidente no dia 8, eu também fiquei muito feliz, né, com essas mudanças. Realmente é uma luz no fim do túnel. E depois desses anos aí, desses 4 anos que a gente teve muita perda, então é uma esperança de que as coisas realmente comecem a melhorar. A gente sabe que está só começando, né? Ainda tem muita luta pela frente, mas já ver uma luz no fim do túnel é maravilhoso. Fernanda, Gabi, Cides, eu agradeço demais a participação de vocês aqui e já convido para próximas edições, para outros Petrocasts. O canal está sempre aberto para vocês e é muito importante que nós, mulheres, ocupemos esses espaços, nos posicionemos. Ainda esse mês, né, mês da mulher, nós vamos ter aqui no Petrocast outras temáticas sobre a questão de gênero, então ainda quero falar aqui sobre misoginia, Red Pill, que é um termo aí que surgiu nas redes sociais a partir da violência sofrida por uma youtuber e um blogueiro machista, misógino, e é um termo que a gente ainda vai debater aqui esse mês. E o canal está aberto para vocês se posicionarem, para vocês denunciarem. Não, obrigada, Manu. Adorei esse bate-papo. Interessante, né? Foi um café da tarde de manhã aí num podcast. É gostoso, né, pessoal? Então, obrigada aí a participação de todos também. Vamos fazer isso mais vezes. Obrigada também pelo convite. Um abraço para vocês. Obrigada pelo convite, adorei. Mulheres falando com mulheres, espero que a gente prespasse essa bolha e sejam mulheres falando com pessoas, né? Que os meninos, quando escutem, os homens, quando escutem, reflitam e pensem assim, do tipo, nossa, isso acontece. Né? Que a gente consiga sair, furar essa bolha, né? Da conversa entre amigas ser uma coisa de menininha e passa a ser também uma coisa global, né? Que eles entendam os afazeres domésticos, o cuidado com as crianças, a responsabilidade dos seus próprios atos como algo necessária, né? Chega de criar pequenos príncipes e filhinhos da mamãe, né? Que a gente consiga chegar até eles e ver que ser humano só faz com ser humano, né? Então tem que reconhecer os 51% dessa população aí como tão importante quanto. Eu diria até mais importante, mas aí talvez eu esteja sendo feminista demais, né? Igual já tá bom. Tchau, tchau. E o programa de hoje fica por aqui. O roteiro contou com a pesquisa de Eliane Mendonça. A música de abertura é Salve Todas, uma composição e interpretação da maravilhosa Antônia Medeiros. Eu sou Manuela Moraes e fico por aqui. Até a próxima!